socióloga de plantão. Olha, essa era para ser uma mensagem, ainda é, não deixa de ser, uma mensagem para pais e alunos. E uma mensagem motivada, que foi pensada durante a correção dos últimos trabalhos. Ainda estou corrigindo, né? Vamos lembrar que nós estamos em ensino à distância e eu no trabalho remoto. O que me motivou? O que me motivou nessa conversa? Numa turma de 9 alunos, somente 2 consultaram o material de aula para responder as questões. E eu coloquei os critérios para que eles seguissem. Critérios esses que só as respostas retiradas do material de aula serão válidas. Por que eu coloquei isso? E aí é que eu começo a entrar naquilo que eu trouxe aqui para vocês, né? Eu fiquei matutando, fiquei pensando, o que significa tudo isso? Se a gente não busca entender, ter consciência dos nossos atos, por que eu estou fazendo aquilo, né? E simplesmente vai se deixando levar, o resultado nunca será, 100% nunca vai ser, né? Eu sempre falo isso. Mas o resultado, o objetivo a alcançar, não vai alcançar, né? Bom, o que eu tenho percebido é que o foco dos alunos, e por isso essa mensagem é também para os pais, o foco dos alunos, desses jovens entre 15 e 20 anos que são meus alunos, é passar de ano. Simplesmente obter a nota para passar de ano. Nós precisamos todos os dias, ou pelo menos de vez em quando, fazer uma reflexão. O que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido disso tudo que eu estou fazendo? Qual é o objetivo que eu quero alcançar? Então, são perguntas que ajudam você a organizar a sua vida, ajuda você a enfrentar e superar desafios, não é? Então, os meus alunos, eu fiquei pensando, né? Ok. Aqueles alunos que colocaram respostas corretas, porém, que não refletem o conteúdo dado, receberão 0. E aí, ao longo do que eu vou colocar, você vai entender por quê. Existe um procedimento metodológico de ensino-aprendizagem, existe um processo que é preciso seguir, senão a gente não alcança o resultado. E aí, refletindo isso, né, eu quero conversar com os pais, eu quero que eles me ajudem, né, a que o aluno, que esse jovem se conscientize. O que ele está fazendo ali, né? Por que ele recebe aquela nota? Por que a professora não considerou qualquer resposta? E aí eu pensei assim, eu sou o quê? Eu sou uma professora qualquer? Não.
Primeira coisa. Qualquer, né? Qual é a área, né? Eu sou professora de qual área? Área das humanas, tá? Eu sou socióloga. Eu sou professora de uma escola qualquer? Não, eu sou uma professora de escola pública. Então, o meu trabalho é para a educação pública, tá? Então, vamos lá. Então, eu sou funcionária pública, certo? E aí eu lembrei, nós nos orientamos de que forma? Então, o funcionalismo público é regido por várias leis e decretos, estatutos, regimentos, tá? Vou falar alguns para vocês. Olha, o decreto que normatiza, que orienta a conduta do magistério é o 2479, de 8 de março de 1979. A lei que normatiza o magistério é a Lei 1614, de 24 de janeiro de 1990. E a lei que normatiza o exercício do sociólogo é a Lei 6.888, de 10 de dezembro de 1980. Tá? Então, toda a conduta ética, ou todas as ações, todos os discursos, eles têm que se orientar por aquelas leis que normatizam aquela profissão. Isso se dá em todas as profissões, na medicina, na engenharia, né? Toda profissão tem sua legislação. Agora, nós temos uma legislação maior, que é a Constituição. Então, a partir da Constituição, todas essas leis são criadas. A professora, é só uma questão de você aqui analisar por que o aluno não consulta o material de aula. Não é uma questão simples. É isso que eu quero mostrar para você. Não é uma questão simples. É muito mais profunda e complexa, tá? Então, olha só. Como é que eu me tornei uma funcionária pública da educação? Porque eu fiz um concurso, tá? Então, ao fazer o concurso, eu aceitei os compromissos e os deveres relativos aos servidores da educação, tá? Desde lá a Constituição, os artigos sobre a educação, todos esses decretos que eu falei para vocês, né? Então, esses compromissos e deveres estão listados, normatizados em documentos criados pelo MEC, pela SEDUC, pelo colégio onde eu sou lotada, né? Nós temos os documentos elaborados por esses órgãos, que é a LDB, é o Projeto Político Pedagógico da Escola, e tantos outros, né? Outra, de onde vem meu salário? Meu salário vem dos seus impostos, né? Você, como cidadão, como cidadã, você paga impostos. E é esses impostos que é levado lá para tantos por cento de verba para educação, numa dessas rubricas é para pagar o meu salário. Então, tá vendo? Lei, órgãos, verbas públicas, né? Para que o funcionário público exerça uma função. E que função é essa? Né? Então, eu falei para vocês que a gente tem um compromisso maior, que é o da Constituição, tá? Então, eu tenho que aplicar, executar todas as diretrizes que estes órgãos colocam e que são normatizadas pela lei maior.
todos esses deveres, eles se revelam no nosso dia a dia, nesse processo de ensino e aprendizagem, na elaboração do material de aula, na elaboração das avaliações, na correção, tá? Nos critérios de avaliação. Tá vendo? Porque o que eu percebo é o seguinte, né? Se simplificou, a sensação que eu tenho é que o aluno vê a escola de uma forma muito, sabe, sem importância, né? A sala de aula sem importância, o professor está ali para dar uma disciplina qualquer, né? E aí faz uma avaliação que vai gerar uma nota, e essa nota vai ter que me garantir passar de ano, ter um certificado para eu fazer o que eu quiser. E até para você fazer o que você quiser, dependendo, você está impactando as outras pessoas do seu município, do seu estado, do seu país. Porque o que é a educação, né? Eu até esqueci de falar do meu roteirinho. Eu já falei do funcionalismo público, né? E eu não vou comentar com vocês, mas só para vocês saberem que foi votado agora o projeto de lei 1485/20, 2020, que aumenta a pena de corrupção para quem comete corrupção na administração pública. É um projeto de lei que mexe, que impacta o funcionalismo público. E nesse momento, o ministro da Economia, né, está elaborando leis, leis estão sendo elaboradas para diminuir o número de servidores públicos. Isso significa para a educação e a saúde o quê? A privatização da educação e da saúde. Professor, a gente não está falando de avaliação? É isso que o sociólogo faz. É trazer, ampliar, né? Aquele objeto pequenininho de estudo. É dever do sociólogo fazer com que o outro entenda como esse objeto impacta de uma forma muito maior a sociedade, o país. Não é apenas você fazer uma atividade de qualquer maneira, né? Impor à professora que aceite qualquer resposta. É o futuro do país que você está impactando quando você realmente não se dedica ao conhecimento, ao estudo. E quando você não reconhece, né, e não respeita o servidor público, o funcionário público da educação ou da saúde, que seja. Entendeu? E aí é um círculo vicioso, uma bola de neve, que lá no final tende, eu espero que não, à total privatização da educação brasileira. E eu pergunto, os meus alunos são da classe C, D e E. Poderão pagar a sua educação? E a Constituição, que coloca como dever do Estado promover a educação para todos? Percebe? Então, isso também tem a ver, essa correção, a forma como o professor apresenta o conteúdo, a metodologia utilizada pelo professor para dar a sua aula e para fazer a correção das atividades propostas tem a ver também com a ética profissional, pelo agir correto de cada profissão, de cada profissional, né? E eu falei para vocês dos decretos, das leis, né? A importância, a lei é fundamental para normatizar o Estado, porque senão cada um faz o que quer, não é verdade?
Cada um faz o que quer, né? Esse caminho que eu estou colocando para vocês se chama consciência política, tá? Consciência política é a consciência do dever, principalmente do dever de um cidadão, né? Com posição que você tiver, tá? Antes de continuar, existem 2 projetos, tá? 2 projetos em andamento, em execução. Um é o projeto instituído pela Constituição, tá? Que é garantir, que é a obrigação do Estado garantir a educação para toda a população, de mais de 200 milhões de pessoas existentes no país têm que estar na escola. Isso a Constituição coloca isso, tá? É um dever do Estado. Mas há um segundo projeto, que é o projeto de subalternização do proletariado, que passa pela educação pública, né? Em que classe social você está inserido? O profissional da educação, de uma forma geral, em que classe social está inserido? Da educação pública, básica, né? Que é o fundamental, o ensino médio. Tá? Vai pensando nisso. Então, eu vou falar agora o que está acontecendo, assim, de uma forma mais, né? Então, o que está acontecendo? O aluno, ele vai na plataforma e vê se o professor colocou ou não colocou atividade. Ele não vai ver se o professor colocou material de aula, seja aula explicativa, seja o texto, PowerPoint, que são meus métodos de trabalho. Eu coloco o texto, eu faço a aula explicativa do texto, né, daquele conteúdo, daquele conceito, né? Faço também PowerPoint com os slides, mas o aluno não vê. A maioria não vê, tá? Ele vai direto no formulário e ele lá lê a pergunta, o enunciado. Ele vai direto aonde? No Google, ver se tem a resposta pronta. Então, o que acontece? Essa resposta, aliás, se você colocar no enunciado uma pergunta, ó, se você colocar no Google uma pergunta, o que é ideologia? Vai aparecer N sites falando sobre ideologia, tá? Mas deixa eu chegar lá, que eu não quero sair do meu roteiro, né? Então, o que acontece? E outra coisa, né? Além de não estudar o material de aula elaborado pelo professor, também não participam da aula interativa, que é para tirar dúvida. Né? Então, professor, eu assisti a sua aula e li o texto, mas em tal ponto eu fiquei com dúvida. Eu não consegui entender a forma como a senhora explicou. Isso tudo, volta lá no dever do funcionário público, tá? Então, o trabalho do funcionário público da educação é prestar toda a assistência e orientação para a formação daquela pessoa, daquele cidadão ou cidadã. Então, o aluno tirar dúvida e o professor atender esse aluno é um dever. Esse processo, tá, de ensino-aprendizagem é um dever e que não está sendo cumprido, tá? Não está. Mas você não tem nenhum aluno? Eu tenho 1, 2, eu conto nos meus dedos, ó, tá? Que realmente participa da aula, tira dúvida, comenta, dá o feedback de forma que ali eu posso melhorar meu trabalho,
tá? A maioria não. Nessa ação de estudar o material de aula, tirar a dúvida, ler o enunciado e ir lá no material para tirar a resposta, o aluno está exercitando interpretação, né? O raciocínio lógico. Ele está avaliando o material do professor, né? Então, ali, se ele não consegue colher a resposta e passa isso para o professor tem condições de melhorar o seu discurso, de melhorar o seu texto, né? E ele também, nesse processo, ele usar as ferramentas conceituais aprendidas com o seu professor. Nada disso é feito, tá? Nada. Então, o esforço é apenas na busca pela resposta. Ponto, acabou, tá? Então, vários objetivos não são atingidos, tá? Então, como funcionário público da educação, eu não obtenho resultado, eu não presto bem o serviço, né? Então, o resultado efetivo da aquisição do conhecimento e formação de senso crítico não tem. Não tem, porque o aluno não vai e faz esse processo de ensino-aprendizagem, né? E outra coisa importante, não são desenvolvidas as habilidades e competências propostas no currículo mínimo, tá? Bom, habilidades e competências. Quando o professor tem um currículo mínimo que ele tem que seguir, tá? Então, por exemplo, eu estou dando estado, esse bimestre que passou, no segundo bimestre, eu dei estado, né? E aí, quais são as habilidades e competências que o professor deve desenvolver no aluno? Compreender as diferentes formas de exercício do poder e da dominação, identificando os tipos ideais de dominação legítima. Identificar diversas maneiras de organização do poder no Estado, bem como as relações entre as esferas públicas e privadas no Estado moderno. Compreender o processo histórico e sociopolítico de formação do Estado brasileiro. Compreender o princípio da divisão dos poderes e a organização dos sistemas partidário e eleitoral do Estado brasileiro. Então, compreender e identificar. Então, se o aluno não lê o material de aula, o professor não consegue atingir esse objetivo. Para ter uma ideia, um exemplo, tá? Uma outra questão é essa fonte de conflito, né? Que é o Google. O Google, ele é uma biblioteca infinita, tá? Ali, qualquer palavra que você digite, vai ser um sem fim. Você vai encontrar ali de tudo, de certo e de errado, né? E aí, qual é a ferramenta que você tem conceitual para aprender a distinguir o certo do errado ali? Então, o professor tem como orientar o aluno, né?
Então, quando o professor passa uma pesquisa, mas para ele passar uma pesquisa no Google, antes o aluno tem que já ter uma bagagem conceitual dada pelo seu professor, né? Então, por exemplo, isso que eu quero falar. Por exemplo, família é um conceito amplo, tá? Agora, a forma, a metodologia, a abordagem do conceito varia de autor e professor, entendeu? Outro exemplo, ideologia. Então, se você jogar no Google a palavra ideologia, tá? Se você jogar no Google a pergunta que a professora faz, defina ideologia. Só que a professora está fazendo a pergunta de acordo com o que ela deu lá no material de aula. Mas você joga no Google para ser mais rápido, tá? Então, irão aparecer inúmeras respostas, semelhantes e diferentes, porém, pode não refletir o conteúdo que a professora deu, tá? Desde The Study Trace, que criou o termo ideologia, passando pelos clássicos Karl Marx, Max Weber, Emile Durkheim, Gramsci e outros, Antônio Gramsci, você vai ver várias definições. Porém, no texto do professor pode estar elencado a definição de ideologia a partir do seu sentido etimológico, tá? Que não tem nada a ver daquilo que você foi lá procurar. Então, o professor quer avaliar no texto, se você compreendeu o texto, se você compreendeu o conceito que ela está passando, né? Mas se você busca a resposta do Google, mas está certa? Está, mas não está de acordo com o que a professora está dando. A avaliação é da aula. A avaliação é da aula, a avaliação é do material de aula, tá? Porque senão não precisamos ter aula. Apenas o professor passa lá um questionário e cada aluno vai dar uma resposta, né? Então nós teríamos aí 10 alunos e 10 respostas sobre ideologia e o professor dá certo para todas, correto? Né? Entendeu? Então é importante a gente entender como é que funciona esse processo de ensino-aprendizagem, tá? Senão não precisa ter mais curso, nem colégio, nada. Não precisa, professor. Entendeu? Então, para que o aluno responda adequadamente, é preciso que ele estude o material do professor, tire suas dúvidas com o seu professor. O Google, ele serve, por exemplo, você já domina aquelas ferramentas conceituais que o seu professor deu. Agora o professor vai, num segundo momento, avaliar o quanto você conseguiu entender o conceito e aplicar o conceito, tá? Então, por exemplo, o professor propõe, a partir da definição de ideologia, como conjunto de ideias que culturalmente caracterizam um sistema de doutrina, ou um sistema, uma doutrina, propõe-se duas atividades. Pesquisar outros significados de ideologia. Aí você pode botar o que você achar, tá? E B, compare a definição aprendida com essas outras e como essa definição contribui ou não para o entendimento mais amplo do que seja ideologia. Percebe? Então, você tem um primeiro momento que é fundamental e básico,
que é a apreensão das ferramentas conceituais nesse processo com o seu professor, tá? E no segundo momento você tem a aplicação dessas ferramentas. É a mesma coisa que você compra um conjunto de ferramentas, ou de desenho, ou ferramentas para obra, ou utensílios para costura. Eu tenho um monte, adoro, tá? Então, você tem que aprender a usar essas ferramentas. Então, eu tenho a professora de costura, eu tenho a professora de pintura, eu tenho a professora de edificações, eu fui técnica em edificações. Num segundo momento, eu vou aplicar aquilo que o meu professor me ensinou. E na aplicação, eu posso superar o meu professor, não é? Aí eu posso ampliar o meu entendimento. Percebe? E aí, sim, aquele objetivo lá do funcionário público da educação, do professor, no exercício do magistério, terá sido alcançado. Tá? E aí o salário que é pago com seus impostos terá sido válido. Todos os objetivos terão sido alcançados nesse processo, tá? Eu vou comentar brevemente, assim, algumas, não vou comentar todo o texto, que ele é grande, tá? Mas vou ver alguns aqui. Os fundamentos éticos do professor de ensino fundamental. Eu vou considerar aqui o ensino básico, né, que é o ensino fundamental e o ensino médio. Foi escrito esse artigo pela Maria Cristina Gomes Barbosa de Lima, e com certeza ela já deve até ser doutora, né? Ela era mestranda no curso de letras, tá? Em Juiz de Fora. Então, ela coloca o seguinte: nas últimas décadas, de acordo com o estudo teórico apresentado por Teixeira e Oliveira, em Neoliberalismo e Reestruturação, em 96, o sistema capitalista sofreu profundas transformações, provocando um enorme impacto nas estratégias de organização do trabalho. A ciência transformou o ser humano em um ente intelectual, excluindo os indivíduos, grupos ou parcelas da população, fazendo nascer um novo grupo, o dos excluídos sociais. Bom, primeira coisa, quando a gente fala em ciência, a gente fala também em escola, né? Então, o que é escola? O que é escola? Quando você entra na escola, você entra num centro de conhecimento científico, das áreas de humanas, exatas e de linguagens, tá? Em nenhum outro lugar você vai aprender um conhecimento, a ciência. A sociologia é ciência, a história é ciência, a biologia é ciência, matemática é ciência. Tudo que você aprende na escola é ciência. Tem teoria, tem método. Nas exatas tem os equipamentos, por isso existem laboratórios. Né? Você tem um laboratório de informática, você tem um laboratório de química, de física, de biologia. Né? Tá? Então, a primeira coisa é entender isso. A escola é um centro de conhecimento científico. Ali você vai sair, você vai ampliar o que você entende do mundo dentro de um senso comum, você vai ampliar esse conhecimento. A ciência vai te dar essa compreensão mais ampla, tá? E claro, se você não está na escola, você fica excluído, né? Não é isso? Então, também houve uma mudança no sistema educacional,
procurou-se integrar a educação ao desenvolvimento sociopolítico-tecnológico. Eu diria o seguinte: o desenvolvimento sociopolítico-tecnológico depende da educação, né? Depende da educação. Uma coisa que ela colocou aqui, que acontece, né? E mais ou menos eu falei isso anteriormente, em contrapartida, houve um desligamento do sistema hierárquico existente no setor educacional, dando a impressão de existir uma maior liberdade de ação na organização de todo o processo. Porém, o professorado continua desorganizado enquanto classe, não havendo uma participação efetiva dos professores na gestão e na implantação de novos métodos e técnicas de ensino. Ultimamente, as escolas vêm produzindo o aluno necessário na quantidade. Aí, o papel da escola. Qual é o projeto do Estado para as escolas públicas? Tá? Então, por exemplo, se coloca curso técnico numa escola pública, mas sem estágio e sem disciplina técnica. Qual é o projeto aí? Tá? Então, qualidade zero, né? A concepção do sistema neoliberal vigente acarreta a formação ética de cidadãos desprovidos de senso crítico. E quando a gente fala que acontece isso, né? Está acontecendo agora, nesse momento, né? E a sociologia, ela não pode ser única nesse dever de formação de senso crítico, né? A sociologia, como a filosofia, ela tem esse dever em sua disciplina, mas não pode ser a única, né? A escola tem, como um todo, que mostrar ao seu aluno, ao seu futuro cidadão, ao seu cidadão em formação, né, a importância de se ver o mundo com o olhar crítico. O que é olhar crítico? Avaliar, pesquisar, o ouvir e ler com atenção, com senso de investigação. Não se pode simplesmente dar um conhecimento, transmitir um conhecimento, esperando que ele absorva como uma esponja, sem a devida investigação se aquele conhecimento é válido para ele. Existe todo um processo para isso, né? E uma outra coisa nessa formação do senso crítico na escola é principalmente o cuidado na educação pública, na observância da diversidade e pluralidade como característica inerente da sociedade. E não está vendo isso. Não está. As escolas públicas, em sua maioria, não direi todas, elas estão se comprometendo com uma formação dogmática, não observando a diversidade, então, numa formação excludente, seguindo modelos dominantes, não considerando a sociedade como um todo. E isso é muito grave, porque fere o compromisso constitucional, certo? Então, a reflexão sobre os fundamentos éticos do professor de ensino fundamental e seu sentido na vida humana poderão se perder no vazio. A praxis está deixando de ser uma tomada de posição e de caracterização do homem enquanto homem para dar lugar ao descrédito de todo o valor existente na humanidade. É necessário retomar a efetivação da transcendência do homem, fazendo-se homem na história da humanidade. É preciso que a gente resgate o sentido da escola, para além do Estado.
tá? Lembra dos documentos que eu falei para vocês, que nos regem? Então, nós temos aí um eterno diálogo dicotômico, tá? Entre todas essas dimensões. Eu sou funcionária do Estado do Rio de Janeiro. Sou regida por decretos, por leis, né? Mas existem compromissos constitucionais que às vezes não estão presentes nas diretrizes que o Estado está colocando. E aí eu tenho que ter consciência política e crítica para confrontar, dialogar criticamente com esses órgãos que me regem para que a educação seja alcançada em sua essência. Tá? É fácil? Não, mas é um dever de todos nós, professores, alunos, familiares, tá? Sempre que o ser humano se propõe a educar, faz-se uma seleção do que é considerado bom a ser transmitido. Vale lembrar aqui, quem faz a seleção na educação pública, quem é? É o Estado, tá? Esse referencial torna-se o formador de caracteres dos conteúdos a serem passados e ensinados, ou seja, o ser humano sempre procurará transmitir seus conhecimentos adquiridos ao longo de sua existência, julgados como corretos, da melhor maneira possível. Essa educação é considerada intencional, sim, pois envolve uma análise criteriosa dos valores contidos no currículo proposto. E aí, nessa formulação de currículo pela elite dominante, né, temos que sempre observar se a sociedade está ali refletida. Sociedade como um todo, em sua diversidade étnico-racial, em sua diversidade sexual e de gênero, em sua diversidade religiosa, tá? Tem que estar contemplada. E se não estiver contemplada, é dever do professor fazer com que isso seja contemplado. Por quê? Porque na sala de aula a diversidade se revela, tá? E ela tem que ser respeitada e reconhecida. A ética é a determinante da prática social e profissional da humanidade, pois pressupõe sempre a confiança mútua para a obtenção de uma boa conduta profissional. O educador é o fio condutor capaz de levar o educando ao crescimento, não devendo hesitar em aprimorar ainda mais seus conhecimentos teóricos e práticos acerca dos processos educativos. Eu fiz uma live anteriormente sobre confiança. A confiança é relacional, né? O aluno tem que confiar naquilo que está sendo transmitido. Não se pode exigir confiança. A confiança ela é conquistada e ela é conquistada através de todos esses dispositivos éticos do dever de um servidor público, tá? E que se revela numa avaliação. Se revela na conduta do professor com seu aluno, de um aluno com seu professor. Quando o aluno cumpre com o seu dever como aluno, de consultar, de estudar o material de aula elaborado pelo seu professor, fazer o seu exercício, colocando as respostas de acordo com o material de aula, então tudo está sendo cumprido de uma forma correta, eticamente correta, e o funcionalismo público da educação está tendo seu papel, e a escola também, tá?
E aí eu vou finalizar com essa fala aqui dela, né? No início do século passado, a carreira do magistério era vista pela sociedade como um sacerdócio, que com humildade e obediência envolvia a valorização das relações humanas e a valoração profissional. Existia então uma relação de, abre aspas, não devem saber de mais nem de menos, não se devem misturar com o povo nem com a burguesia, não devem ser pobres nem ricos, fecha aspas, os professores. O magistério era considerado uma profissão privilegiada na configuração profissional, gerando saber social e delimitando um poder regulador sobre as demais profissões. Hoje, o profissional da educação não se vê como um sacerdócio e o professor não é uma profissão privilegiada. Por quê? Porque existem aqueles 2 projetos que eu falei anteriormente. Então, não interessa a formação crítica do cidadão, tá? E não interessa que o funcionário público exerça bem a sua profissão. Para quê? Para que se justifique a privatização tanto da saúde quanto da educação. Então, tanto às famílias brasileiras das classes C, D e E, quanto ao professor, interessa resgatar os deveres de aluno, de professor, de escola. Né? Interessa que se garanta a educação pública e paga pelos impostos, não é gratuita, paga pelos impostos, de forma que seja garantido a todo cidadão, de qualidade, para que a sociedade continue e tenha, né, fontes para se desenvolver tecnologicamente, culturalmente, socialmente. É a escola pública que pode garantir isso. E não as privadas, que têm os seus proprietários próprios, os seus interesses próprios, certo? Tá, tem mais alguma coisinha aqui para falar? Que eu vi aqui. Certo. Em 1942, nós tivemos a Reforma Capanema, pelo Decreto-Lei 4.244, de 9 de abril de 1942. Abre aspas. Aqui é um autor falando, Moraes, não peguei o nome dele todo. A reforma da sociedade se daria pela reforma da educação e do ensino, a importância da criação, entre aspas, da criação de cidadãos e de reprodução/modernização das elites, acrescidas da consciência cada vez mais explícita acerca da função da educação no trato da questão social. A educação rural para conter a migração do campo para as cidades e a formação técnico-profissional do trabalhador, visando solucionar o problema das agitações urbanas. Isso foi escrito em 2000. Então, educação, formação técnico-profissional do trabalhador. Então, você nasce trabalhador, você morre trabalhador, tá? Na era Vargas, entre 1930 e 1964, quer dizer, a reforma da Capanema foi nesse período, né? Então, tem outro texto aqui para a gente pensar. Nos anos de 1930, a legislação educacional incluiu em sua pauta o ensino comercial como ensino médio, e o governo central incentivou a criação de liceus industriais nos centros urbanos, visando a formação de mão de obra qualificada para o sistema produtivo que se expandia. Já na década de 40, a reforma Capanema
prevê o ensino industrial como um ensino de nível médio, ou seja, eram cursos terminais, acabou, né? Se formou, acabou, com objetivos diversos dos cursos secundários, que, voltados para a continuidade da escolarização, visavam o ingresso dos alunos nos cursos universitários que se organizavam no país. Mesmo com um avanço considerável na procura por escolarização a partir da década de 1930, nos indica que a década de 1940 não apresentou mudanças significativas para boa parte da população no que tange ao ingresso aos cursos secundários. Segundo esse autor, a legislação em vigor nas décadas de 40 e 50 preservava a antiga organização dualista de ensino, caracterizada pela coexistência de algo como dois sistemas paralelos de educação, um para o povo em geral, que é o da educação pública aqui nesse momento, que a gente está falando, e outro para as elites. O primeiro iniciado na escola primária e continuado depois nas escassas escolas profissionais de nível médio então existentes. E o segundo, igualmente iniciado na escola primária e continuado depois na escola secundária, organizada com a intenção de encaminhar sua clientela para as escolas superiores e para as posições mais privilegiadas na sociedade. O discurso que afirmava os benefícios da educação como um direito de todos e o que de fato se consolidou como sistema educacional para a população em geral indica um movimento contraditório entre o preconizado como ideal na Constituição, né, e as limitações do projeto educativo, limitações essas que não podem ser destacadas dos condicionantes que o sistema produtivo e a organização social impõem. Fecha aspas. Então, meus caros alunos da escola pública de Arraial do Cabo e demais que virem essa fala, vocês têm um compromisso com o país, um compromisso com vocês, com a formação de vocês, com o país, com o funcionalismo público. Vocês não estão para brincadeira na escola pública, tá? Então, prestem bem atenção daqui por diante na hora de acessar as aulas de Sociologia da professora Sônia Jobim, funcionária pública, socióloga, professora de Sociologia da escola pública, que tem consciência política, crítica do onde ela está. Tá bom? Então, eu não sou da escola de ensino dualista. A educação é para todos, eu quero que seja para todos. Meus alunos possam sonhar e se tornar bons profissionais, responsáveis, com conhecimento de fato, não só no papel. Tá? É isso. Tendo aí o probleminha. Esse não serve. E aí nós vamos no caderninho. Ai, que bonitinho. Capricha tudo na vida, hein, gente? Capricha tudo. Olha, como eu estava falando lá na outra aula, nós usarmos o termo, eu vou falar com meus alunos, tá? Porque essa aula aqui é ao vivo e a cores. Usar o termo correto de tudo
olha, já é meio caminho andado, porque o nosso cérebro, ele começa a fazer, tá, associações mais corretas com aquilo, né? Então, quando eu falo ideologia, eu estou falando o quê? Estudo das ideias de alguma coisa. Ideologia familiar, ideologia de gênero, ideologia liberal, né? O conjunto das ideias que formam o que a gente tem de liberalismo, né? E aí, cada um de vocês escolheu a sua música preferida. Olha, a música é uma das, eu vou dizer uma coisa, uma das principais linguagens, tá? Pra gente passar ideias, né? A música, ela é universal, a música, ela é universo, né? O universo é música. Vocês sabiam, gente, que tem som no universo? O universo tem som? O universo tem som, vocês já escutaram? Cara, tem que saber usar YouTube, tem que saber usar a internet. Vai lá, procura lá, som do universo. Os cientistas, os astrônomos já gravaram o som das galáxias. Sabe o que é isso, gente? Não é pouca coisa não, tá? Bem, então, primeira coisa que vocês vão ver é o seguinte: os gêneros escolhidos por vocês. Foi qualquer gênero? Não foi qualquer gênero. Através da música nós vamos ver como as ideias chegam até nós, tá? Então, através da música nós vamos hoje entender o caminho das ideias. Deu um barato isso? O caminho das ideias, as influências culturais, políticas que nós aqui na América Latina sofremos, tá? Não é só de sofrer, né? Mas enfim, como as ideias nos conformam e de uma forma que a gente não tem consciência. Você tem consciência? Não, você escolhe aquela música que você acha bonita, apenas, não é assim? Certo? Bem, então, gente, olha, os gêneros que eu captei das músicas de vocês, os gêneros escolhidos por vocês. Aliás, antes do gênero, que também é importante a gente... Qual é o período abrangido das músicas que vocês escolheram? Esse período, gente, para eu não esquecer aqui no meu caderninho, ele vai de 1973, o primeiro bloco, de 1973 a 1999, que são músicas de antes de vocês terem nascido. Agora, por que vocês gostam desse tipo de música? Quem apresentou para vocês esse tipo de música? Oi? Fala, Fernandinho. Os amigos, mas seus amigos têm a mesma idade que vocês, mas de repente esses amigos que te apresentou uma música de 1973, quem representou essa música de 1973, a quem a escolheu? Percebe? Pode ser um pai, pode ser uma pessoa mais velha, ou uma pessoa mais nova, mais curiosa também, né? Vitor Hugo já olhou para mim, ele é curioso, né? Estão gostando? Ó, eu vou dar uma paradinha aqui, eu vou dar um tormentozinho aqui para poder deixar mais um pouquinho aqui, que tá quase lá o negócio. Bom, o segundo bloco de músicas, aí abrange o período do nascimento de vocês, que é de 2002 a esse ano aqui, 2020. Tá? Depois eu vou passar uma perguntinha, um deverzinho básico para vocês, que é vocês pesquisarem em casa uma música de um avô, de um pai, de uma mãe, tá? Uma pessoa bem mais velha que vocês, para a gente ver o ano dessa música, tá? Principalmente o ano dessa música, para vocês começarem a ver as diferenças que estão aí, tá certo? Bom, agora vamos aos gêneros. Nós só tivemos uma aluna, viu, coordenadora,
que escolheu o continente asiático e tem um porquê disso. Né? Mas vamos lá os gêneros. Ó, pop, samba, MPB e algumas musiquinhas, tá? Hip hop, K-pop, indie rock, rock alternativo, pop rock, eletropop, ska punk, hardcore punk. Ó, eu não sei falar muito bem inglês não, hein, pelo amor de Deus. Rap metal, eletro rock, punk rock, grunge, rhythm and blues, blue, trap, que é um subgênero do rap. Sabia dessa? Quem escolheu o trap? Não. Então, sabia que é subgênero do rap? Porque eu passo trabalhinho para eles e eu faço em casa, a gente faz junto. Porque eu, quando falei para eles, fácil a gente pegar um livro e decorar aquilo ali, olha, estuda a página tal e tal. Outra coisa é você pegar aquela teoria e colocar em prática para a tua vida. Esse é o grande desafio, tá? Porque senão não tem sentido. Não tem sentido. Conhecimento é que nos forma, né? Então, o que eu estou trabalhando aqui é resultado do trabalho de vocês, os gostos musicais de vocês. A gente vai traçando aí, né? Vai fazendo um bordado a partir dessas ideias que vocês me trouxeram. Tem o folk pop, o neo-celtic pagan folk, que foi a professora que trouxe, porque eu sou curiosa, então eu conheço a maioria dos gêneros musicais, né? Muitos aqui eu não conhecia, tá? Porque aí vai, por exemplo, agora eu descobri o rock siberiano. Gente, olha, é porque eu não trouxe hoje a caixinha de música, senão a gente acaba, né, desvirtuando. Mas é muito legal. Eu falei, caraca, vamos olhar um pouquinho, né? Olhar primeiro pra gente mesmo e olhar um pouquinho a volta do mundo, né? E o soul, que vem da onde, gente? O soul é música negra, tá? E o funk, tá bom? Esses foram os gêneros. E aí, por que vocês escolheram esse gênero? Ah, porque eu gosto, tá? Mas por que vocês não escolheram música clássica? Por que vocês não escolheram Nelson Rodrigues? Ó, Moisés que falou, não? Cara, tá vendo? E o sapatinho? Não, passinho, que eu quero aprender, ninguém me ensina. Só porque eu tenho 61, vou fazer. Né? Ó, foi Caio, né, que falou, né, Caio? Não sei quem é? Por que você não sabe quem é? Mas a geração do meu pai, eu sabia. E por que eu